Então pessoal, já estamos em 2016. Feliz Ano Novo! Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui finalmente a gravar em 2016 para vocês e por isso desde já um Feliz Ano Novo para todos vocês que me acompanham. Espero que este ano seja recheado de coisinhas boas, espero que tenham tido uma ótima passagem de ano, que tenham pedido todos os vossos desejos e espero sinceramente que continuem a assistir aqui ao canal em 2016 e que continuem a gostar daquilo que eu vou postando por aqui. Então, eu num dos últimos vídeos do ano, eu disse que iria guardar a primeira semana do ano para postar para vocês os melhores do ano, fazer aquela retrospectiva tanto dos livros como dos filmes. Só que eu, quando estava a fazer o planeamento do mês, decidi que queria, antes de lançar esses dois vídeos, lançar o Leituras de Dezembro e os filmes e séries de Dezembro, para poder encerrar totalmente o ano e depois sim partir para os melhores do ano. E por isso eu espero que vocês não se zanguem comigo e que aguardem por esses dois vídeos. Então, o vídeo de hoje vai ser então as leituras que eu fiz no mês de Dezembro, e por isso vamos lá saber tudo aquilo que eu li, aquilo que eu achei durante este mês de Dezembro e aquilo que aconteceu. Confesso-vos que o mês de Dezembro não estava a ser assim um ótimo mês no início para leituras. Eu comecei o último livro da série Hugglies, o Extras, só que eu não estava muito a entrar no esquema desse livro, então decidi abandoná-lo. Abandoná-lo não definitivamente, eu ainda vou voltar ao livro, é claro, mas vai ser este ano com outra calma. Mas no início de dezembro, não sei se era da azáfama que estava a ser o início do mês, eu acabei por não me entregar totalmente à leitura e portanto acabei por deixá-la um bocadinho de lado. E eu entretanto decidi parar um bocadinho e pegar no livro, que eu já estava com muita curiosidade desde que eu comprei o livro, muita curiosidade desde que eu ouvi falar sobre coisas muito positivas sobre ele, e como eu já tinha falado no top 6 que eu queria muito ler este livro no inverno, eu decidi lê-lo. E o livro que eu escolhi foi o Between Shades of Grey, da Ruta Sepetys, e eu não sei se a capa está a dar-me bem para ver porque ela é branca. Este livro conta-nos a história da Lina e foi uma agradável surpresa. Eu confesso-vos que não estava à espera de encontrar esta história. Eu sei que esta história se passava na União Soviética. A Lina e a família dela, eles tinham alguma posição na sociedade. E o que acontecia era que eles, na altura, não eram muito, como é que eu ia dizer, eram muito a favor da governação que havia na altura, do Stalin, e acabavam por ir contra, e por exemplo, como aconteceu em Portugal, quem era contra o Salazar acabava por formar também grupos e comentavam e tentavam fugir, e entre outras coisas. E quem era contra o Estado da altura acabava por sofrer as consequências. E na altura o que Stalin decidiu fazer foi que quem era contra, e porque também eles estavam a tentar destruir aquelas zonas todas, como aqui diz depois no livro, havia ali uma série de países que estavam a tentar que eles desaparecessem, que eles começassem a fazer parte da Rússia. Eu acho que é assim, se eu não estou em erro. O que aconteceu foi que o pai da Lina desapareceu uma noite, de um momento para o outro, e uma noite, à meia da noite, os militares de Stalin, que eles eram chamados dos NKVD ou NKVD, assim uma coisa, acabaram por invadir a casa dela e de muitos outros e acabaram por os pegar e por os levar para a Sibéria, para campos de trabalho. Não eram campos de concentração, mas eram campos de trabalho onde eles eram obrigados a trabalhar ao frio e horas, era como se estivesse num campo de concentração, só não existiam mesmo as infraestruturas num campo de concentração. Este livro retrata tudo, desde o momento em que ela que eles são apanhados em casa, até o momento em que eles são colocados em vagões de comboio, a viagem, todo aquilo que se vai passando na viagem, até que eles chegam à fazenda onde eles vão ficando, onde eles vão ficar e onde eles têm que trabalhar, e depois também outros trabalhos que eles têm que ir. O destino final era a Sibéria, a própria Sibéria, o cume da Sibéria, onde eles teriam que sobreviver àquele frio extremo que se faz lá durante o inverno, tendo em conta que lá, chegada a uma altura do ano, não é mais noite que dia e depois é mais dia que noite, e portanto é bastante complicado. Este é um livro muito forte, pensem isto como um retrato de alguém que passou também pela Segunda Guerra Mundial, não da parte do Hitler, mas de uma outra parte que eu, por exemplo, não tinha tanto conhecimento como, por exemplo, nós temos do flagelo que foi a Segunda Guerra Mundial e todos os campos de concentração e etc. É um relato muito forte,
porque ela descreve-nos, a autora descreve-nos tintim por tintim tudo aquilo que aconteceu dentro dos vagões, aquilo que aconteciam, as mortes, os trabalhos, as relações. Lógico que isto vai ser um YA e portanto é uma jovem, a Lina tem 15 anos, se eu não estou em erro, e ela apaixona-se e tem todas aquelas primeiras descobertas, lógico que uma rapariga daquela idade tem, mas passadas num extremo e num local extremo e numa história extrema, e portanto tem todas aquelas relações, as saudades do pai, a relação com a mãe, com o irmão mais novo, e portanto é um livro muito complexo, mas que passa uma história muito importante e que eu acho que toda a gente deve ler. O mais curioso, e eu já sabia um bocadinho disto antemão, a autora é da Lituânia. Eles, na altura em que isto aconteceu, esta guerra, a família dela acabou por fugir e no início da história vai acontecer aqui uma fuga relacionada com um familiar da Lina, que é o retrato da fuga da família da autora. E a autora, quando chegou à América, houve uma altura da vida dela em que ela decidiu perguntar por fotografias do avô e a família acabou por dizer que não haviam fotografias. E ela, quando ela decidiu deslocar-se então à Lituânia para perceber um pouco da história da vida dela, da família dela e dos antepassados dela, e ela acabou por perceber que nunca ninguém queria falar muito, não havia muitos retratos fotográficos e etc. Ela acabou por perceber que a família dela também esteve muito implicada nessa altura. E ela acabou por dizer, não, eu tenho que escrever um livro sobre isto, tenho que fazer uma história sobre isto, e acabou por pegar na história da família dela, ir entrevistando outros sobreviventes dessa época. Ela acabou também por gravar essas entrevistas e se vocês forem ao site, que eu vou deixar na caixa de informações, que é o site do livro, vocês vão poder ver essas entrevistas, e há uma senhora que fala e que é a grande inspiração dela para este livro, porque tem muitos relatos de muitas coisas que se passaram neste livro e que são a história da senhora, e portanto é muito tocante saber que, lá está, que não é tão falado, mas que também foi uma parte muito triste da nossa história, porque realmente irem para trabalhos forçados para a Sibéria não deve ser a coisa mais fácil, não é? E é realmente um livro muito tocante, tem aqui partes muito chocantes, e portanto eu acho que é um livro que eu recomendo a toda a gente, recomendo mesmo muito. Foi um livro muito tocante e foi assim um dos últimos livros do ano em que ficou favoritaço e que eu agora vou recomendar a toda a gente, até toda a gente ler. Eu acho que ele já tem tradução em Portugal, eu vou deixar aqui a capa e o título e portanto podem ler à vontade, eu acho que ele já foi traduzido para Portugal e lá está, não é tão conhecido e por isso eu tenho pena, porque ele é realmente uma história muito boa. A autora, este foi o primeiro livro da autora, ela não tinha nada a ver com a escrita, entretanto ela já editou mais 2 livros que eu estou com muita curiosidade, um em princípio vai sair este ano, 2016, e portanto estou muito curiosa para ler mais coisas da autora porque eu gostei muito. Apenas tive um pequenino problema com a escrita da autora no início do livro, porque a autora divide o livro em partes, cada parte é referente a uma passagem da história e o problema é que ela divide essas partes por vários capítulos, só que cada capítulo é a continuação um do outro. Por exemplo, ela diz, ela foi lá fora e no capítulo a seguir ela continua a ver o céu. São capítulos muito repetitivos, ou seja, é a história, podia ser, eu gosto mais quando os capítulos são o desenvolvimento, início, meio e fim da parte e o capítulo a seguir já é outra parte e não a continuação. Mas ao longo do livro depois a autora, nós vamos nos habituando a este estilo de escrita e pelo menos para mim não me colocou tanta confusão como no início. Mas foi o único problema que eu tive com a escrita e de resto recomendo muito o livro e já falei mais dele. Entretanto, enquanto eu estava a ler este livro, começou a maratona literária Viagens Inesperadas, que é uma maratona que decorre no Facebook, há uma página no Facebook, Viagens Inesperadas, e eu este ano participei, eu queria muito ter participado na maratona da Joca e do Creepy do Vasco, mas eu não tive muito tempo para preparar essas e depois já tinha decidido que só ia participar numa e acabei por participar nesta. Eu queria ver se para o ano, queria ter mais tempo para me preparar quando existissem assim maratonas, porque realmente o início do mês não foi muito favorável a essa preparação. Esta maratona tinha várias categorias e eu escolhi 4 livros para esta maratona, mas só consegui terminar 3, vamos dizer assim. Um ficou inacabado porque eu também estava a ler o Between Shades of Grey, portanto não acabei durante a maratona, que também me roubou algum tempo. Então,
O primeiro livro a sério que eu li para a maratona foi um conto. O conto que eu escolhi foi Um Presente Inesperado da Karina Rosa. Foi o primeiro contacto que eu tive com algum livro da Karina Rosa, com a escrita dela, com os livros dela. A Karina Rosa, para quem não sabe, é uma escritora portuguesa. Ela é uma daquelas escritoras assim mais jovens, não é? Que menos gente conhece, mas ela é bastante conhecida aqui no meio do Booktube e dos blogs literários, porque é uma autora que interage muito também com este nicho que é os bloggers e os booktubers literários, e portanto era uma autora que eu estava com muita curiosidade porque eu sempre ouvi falar muito bem dela. Lá está, neste meio. Ainda não tinha tido a oportunidade de ler algum livro dela, e este Natal, como ela disponibilizou este conto está disponível gratuitamente, eu vou deixar o link na caixa de informações. Eu decidi que não seria nem tarde nem cedo para ler alguma coisa dela, descobrir a escrita dela e depois, se eu gostasse, partir para mais livros dela. Então decidi começar por um conto, que é assim uma coisa mais leve, mais pequenina, e este era um conto de Natal. Então eu fiquei bastante surpreendida com este conto. A sinopse não nos revelava muito daquilo que seria o conto, e portanto quando eu descobri qual era a personagem principal eu fiquei bastante alegre e bastante satisfeita, porque realmente foi uma agradável surpresa perceber quem era a personagem principal deste livro, e eu não vou revelar porque é um grande spoiler e portanto quero que vocês leiam o conto para depois saber. E eu gostei muito do conto, achei que o conto estava bastante bem construído, é uma história bastante bonita e bastante integrada no tema Natal. Só não gostei de uma coisa, foi que eu gostava que o conto tivesse mais páginas para que nós pudéssemos ver a história mais aprofundada. Principalmente, há lá uma parte da história que eu gostava muito de ver aprofundada, e portanto, mas eu gostei muito do conto e vou com certeza querer ler mais alguma coisa da autora, porque eu gostei muito da escrita dela e portanto eu vou querer ler mais alguma coisa dela, com certeza. O segundo livro que eu li para a maratona foi o livro Nick and Nora's Infinite Playlist, da Rachel Cohn e do David Levitan. Eu já li um livro destes dois autores em conjunto, que foi o Dash and Lily Book of Theirs, e eu tinha gostado muito, eu gosto muito de David Levitan, e na altura tinha gostado muito dessa história, e estava muito curiosa para ler esta, porque já saiu um filme, não é? Inspirado neste livro, e eu queria muito fazer o combo, ler o livro e ver o filme. E então decidi que seria este ano, Natal, porque eu adoro esta capa é. Este livro conta-nos a história do Nick e da Nora. O Nick é um rapaz que toca numa banda, e a Nora é filha assim de um magnata da música, e ela percebe muito música e gosta muito de música e vai muito aos aqueles concertos e conhece muita gente ligada à música, e eles não se conhecem. Este livro acontece inteiramente numa noite, e na noite em que eles se conhecem, o Nick está a dar um concerto com a banda dele, a namorada acabou com ele há pouco tempo, ele está bastante triste com essa coisa, e na noite em que ele está a dar o concerto, a namorada aparece no tal bar, e ele, para fazer, a ex-namorada aparece com uma outra pessoa, e ele, para fazer ciúmes a ex-namorada, acaba por embater na Nora e pedir-lhe para que ela fosse a namorada dele durante 5 minutos. O que é certo é que os amigos da banda acabam por pagar à Nora para que ela saia com ele, e eles acabam por ter uma noite assim de primeiro encontro bastante surreal, até porque eles pegam no carro dele e acabam por ir dar uma volta na cidade, por parar em alguns bares, ela depois acaba por se desencontrar, e é assim um bando de coisas que acontece numa única noite que os vai levar a conhecerem-se bastante bem e que vão acabar por se apaixonar. Não é que seja clichê, porque realmente amor à primeira vista ou assim, eu acho que pode acontecer, mas as relações ou as grandes paixões têm que ser construídas, é lógico, mas o que eu mais gostei deste livro foi que o livro passa-se inteiramente numa noite, e o livro é basicamente todos os pensamentos que eles têm na cabeça deles, não é? O que é que ela está a pensar, o que é que ele está a pensar, eu gosto muito dele, o que é que eu gosto dele, e tudo aquilo é aquilo que se está a passar na cabeça deles, e portanto eu gostei muito disso. Nós realmente, durante o livro, cada capítulo ou cada personagem é escrita por um autor, e portanto, mas o que eu acho é que estes autores intrusam-se muito bem, o que faz com que eu, durante a leitura, não percebesse quando é que um autor está a escrever, quando é que é o outro, quando é que passa de personagem, quando é que não passa, porque realmente estes dois autores juntam-se muito bem e fazem livros espetaculares. Eu adorei este livro, a sério, ficou um favoritaço também. É um livro realmente que eu gostei muito e que vou querer reler, porque realmente nos mostra que o amor pode não nascer à primeira vista ou ao primeiro instante, mas que quando estamos destinados a conhecer determinada pessoa, a coisa dá-se e basta uma noite para que nós possamos conhecer verdadeiramente essa pessoa, visto que eles passaram a noite inteira juntos, a caminhar, a conversar, a discutir os gostos, não gostos, essas coisas todas, acabaram por
se perceber e se conhecer. E portanto eu acho que realmente quando nós estamos destinados a conhecer alguém, isso vai acontecer e portanto eu acredito nisso e portanto eu gostei muito deste livro e recomendo muito. E por fim, o último livro que eu li para a maratona, que não consegui acabar e portanto foi o último livro que eu li no ano, foi o Matilda, Roald Dahl, eu acho que é assim que se diz o nome do senhor. Ele escreveu o livro o Charlie and the Chocolate Factory, o Charlie e a Fábrica de Chocolate, e portanto eu estava muito curiosa para ler este livro. Eu já tinha visto o filme que foi inspirado neste livro e portanto eu já parti para a história não totalmente desconhecida, mas com uma vontade enorme de conhecer a escrita do autor, visto que muita gente que eu conheço já leu o Charlie and the Chocolate Factory e tinha adorado, então estava com muita curiosidade e o que é certo é que eu adorei simplesmente este livro porque realmente a escrita do autor é muito boa, porque pelo menos para mim pareceu-me que eu estava a ler um conto, como se estivesse a ler um conto a uma criança, então isso é muito giro, porque a escrita do autor não é nada complicada, é bastante leve, fluida, e o que eu mais gostei neste livro, ou melhor, o que eu mais gostei depois no filme também, foi o quão parecidos os dois são, e isso faz-me ainda mais batalhar na ideia de que quando os diretores querem e os realizadores querem, conseguem fazer livros bastante fiéis, ou melhor, conseguem fazer filmes bastante fiéis aos livros e por isso eu gostei muito, recomendo muito e estou bastante curiosa agora para em 2016 ler o Charlie and the Chocolate Factory porque realmente eu também gosto muito desse filme e estou bastante curiosa porque muita gente fala bem desse livro e portanto estou bastante curiosa. E é isso, estes foram então os livros que eu li no último mês do ano, realmente não foram muitos, mas existiram aqui alguns que eu gostei muito e dois que ficaram favoritos e portanto foi bastante bom. Foi assim que eu terminei então 2015 e vocês, que livros é que andaram a ler no último mês do ano? Espero que tenham gostado deste vídeo, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!